Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é Leonardo Garcia, que foi aprovado em 4º lugar no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no cargo de técnico judiciário da área administrativa no Polo de Ribeirão Preto. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Para a gente iniciar nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Bom, meu nome é Leonardo, eu tenho 28 anos, sou de Brasilândia de Minas, mas hoje eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. O que te levou à decisão de iniciar os estudos para concurso público? Bom, eu não tenho curso superior ainda, né? Então já sou casado, tenho 2 filhas, e daí para achar uma iniciativa privada, algo assim, é mais difícil, né? Então resolvi começar a estudar para concurso público. Minha prima, ela passou no concurso da UFO, então ela meio que me apresentou assim esse universo, viu que era possível estudar para concurso, ferramenta e tal. Então eu resolvi estudar um pouco por isso, por causa da condição financeira e tal, que é bem melhor que iniciativa privada. Já tinha sido aprovado em outros concursos antes? Já, mas sem perspectiva de nomeação. Fui aprovado no TRT2, mas bem longe das vagas. No MPU também. Fui aprovado no STM, mas bem longe. Agora, o primeiro, assim, que com expectativa real de ser nomeado foi no TRT15. Sendo assim, né? Qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? É indescritível, assim. Muito, muito legal, muito bacana. É algo, assim, que se sente que não, valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício, tudo aquilo que você abre mão. É muito bacana, é uma coisa que eu desejo para todo mundo que está estudando para concurso. E você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, além da família, seus estudos para concurso público? Sim, precisei, sempre trabalhei, né? E daí eu tive sempre que conciliar com o trabalho. Trabalhava de manhã até de tarde, então eu acordava nas madrugadas para poder estudar. E foi isso, assim. E vida social, né? Pelo fato de ter pouco tempo de estudar, você aproveitou todo o tempo que você tinha para poder estudar, deixando para aproveitar a vida aí pós-aprovação? Ou não, a vida social acaba sendo uma válvula de escape, né? Então aproveitava, assim, os momentos com os familiares, com os amigos? Sempre como o tempo era muito escasso, eu precisava focar no estudo para concurso. Eu precisava tirar tempo para estudar, porque uma coisa ou outra sempre não tinha como deixar de ir. Mas não foi bem radical, mas não foi e tal. Mas assim, os eventos que eu toco na igreja, eu canto na igreja, nas missas e tal, isso eu não tinha como eu deixar de ir, dar um gás também. Mas fora isso, o que eu podia deixar de fazer, eu fazia. Eu deixava de fazer para poder estudar. Você comentou de outros concursos que você fez, né, mas que não ficou aí numa posição com expectativas de ser chamado. Então, qual era o seu critério na hora de decidir que concurso fazer? A área, as matérias afins, o cargo, a remuneração? Você comentou que ainda não tem um ensino superior, então imagino que o fato de ser um concurso de nível médio também era um critério, né? O que você levava em consideração e o que você aconselha também na hora de decidir que concurso fazer? Bom, quando eu resolvi, eu já tinha estudado um tempo atrás para concurso, mas assim, era sem estratégia, sem foco. Quando eu voltei a estudar em dezembro de 2017, que eu decidi, aí eu já tinha ouvido um monte de material, me direcionando o que fazer, eu decidi, analisando a área de tribunal, que era a área para nível médio, era que tinha melhores salários, maiores benefícios, então eu resolvi focar em tribunal. Definindo tribunal, aí eu resolvi fazer só concurso que tinha matéria muito parecida, uns 80% parecida ali, e deu certo, que o resultado veio bem rápido, eu achei. Você comentou que é casado, que tem 2 filhos, né? E a sua família entendeu, né? Isso de ter que estudar de madrugada, de abrir mão muitas vezes de estar com a família para poder estudar. Eles te apoiaram nessa sua decisão? Entenderam. Eles entenderam, minha esposa apoiou bem. Minhas filhas ainda elas não entendem, então tinha às vezes que eu estava estudando em casa, no quarto fechado, e aí a mais velha, que tem 2 anos, chegava lá batendo, papai e tal. E daí ela não entendia ainda, né? Então, administrando assim, mas minha esposa me apoiou bastante. Então você estava em casa mesmo. Qual é a idade das suas filhas? A mais velha hoje tem 2, pouco mais de 2 anos, a mais nova está com 9 meses. Então na época eu estava estudando, estava aí, sei lá,
5 meses, mais ou menos, a mais nova, e a outra um pouco menos de 2 anos. E há quanto tempo você se considera um concurseiro? Especificamente para o concurso da RT15, foi quanto tempo de preparação? Eu comecei a estudar de novo, como eu disse, em dezembro de 2017 para o STM, que foi o primeiro que eu fiz depois que eu voltei a estudar. Para o TRT15, eu comecei a estudar quando saiu o edital. Então, mais a base ali, os 80% do edital já estava preparado, mas direito do trabalho, processo do trabalho, eu comecei a estudar depois que saiu o edital. Então, foi 2 meses, aí para mim foi uma bênção a adiação da prova em virtude da greve dos caminhoneiros, então ganhei mais 2 meses para estudar, então deu 4 meses para o TRT15. Que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Eu comecei estudando sempre pelo material de estratégia, né? Depois que eu voltei a estudar, usando as videoaulas, mas eu percebi que elas eram bem mais lentas, então eu comecei a focar nos PDFs, que rende mais, o assunto é abordado, grande parte do assunto tem pouca página, então você anda mais rápido no assunto e muita questão mesmo. Você comentou que sempre estudando pelo material de estratégia, né? Como que você conheceu aqui a nossa empresa? Eu conheci pela internet, aqueles materiais gratuitos que tem, eu vi, achei muito bacana, achei assim, que o estratégia tem, para mim funcionou, sabe? Eu vejo muita gente na internet falando que você pode estudar sozinho, você pode estudar em casa, não precisa investir em material. Mas assim, eu poderia ter estudado sozinho, mas com certeza eu não teria passado no tempo que foi, tão rápido assim, para mim foi bem rápido. Já tinha pouco tempo, muito pouco tempo, trabalhava, tinha filho. Se eu fosse perder mais tempo ainda procurando material na internet, não ia dar. Então, eu sempre falo, né, que um bom material é a ponte. Se não tiver um aluno para fazer a travessia, não vai ter aprovação, não vai dar para chegar do outro lado. Mas essa ponte, sem dúvida nenhuma, como você disse, encurta o caminho, né? Vai te poupar uma volta, sendo que a ponte está ali, é percorrer. A gente sabe que não é fácil, o mérito é todo do aluno, mas sem dúvida nenhuma acaba sendo, digamos assim, um atalho, né? Ter um bom material. Não adianta. Até os que se dizem autodidatas, né, precisam do material, precisa de alguém ter escrito alguma coisa para ele poder aprender sozinho. Então, sem material de estratégia, assim, eu não teria conseguido rápido. De como foi que eu comecei a estudar em dezembro de 2017, a prova era para ser no meio do ano, mas assim, deu menos de 1 ano, já veio a aprovação. Então, para um concurso de tribunal do trabalho bem concorrido, valeu demais a pena o investimento. Você comentou, né, sobre os PDFs. Você os imprimia ou estava pelo próprio computador? Eu comecei imprimindo, mas começou a dar um volume muito grande, daí então eu comecei a estudar pelo computador, ia marcando, aí aquele que eu tinha um pouco mais de dificuldade, eu baixava a videoaula e via. Eu trabalho de moto, então eu baixava as audioaulas, então eu colocava no fone de ouvido e ia estudando. Então, todo tempo que eu tinha, todo 10 minutos, 15 minutos que eu tinha, eu estudava, resolvia uma questão, então eu estava sempre em contato com a matéria que eu estava estudando no dia. Você comentou sobre a marcação, né? Muitos têm dúvida de como fazer a marcação. Às vezes ela vai marcando o que acha importante, quando a folha está toda colorida, né? Como que você fazia para decidir o que você ia marcar? Né? Você lia uma vez, depois voltava marcando, você já ia marcando, depois a partir dos exercícios você ia vendo aquilo que você não precisava marcar. Como que você fazia para decidir o que marcar? Então, eu começava estudando, lendo material. Só que eu percebi que, assim, como eu não tinha contato nenhum com o assunto ainda, eu não entendia nada. Então, justamente aquilo, se eu fosse marcar, eu ia marcar tudo. Daí eu mudei a minha estratégia. Quando eu ia estudar um assunto novo, eu já ia direto nas questões comentadas. Lógico, eu errava todas, né? Mas eu já tentava resolver a questão, já li o comentário, ia resolvendo. Então eu já tinha uma ideia, pelo menos do grosso ali, do que mais caía. Depois eu voltava na teoria e lia. Como eu já tinha uma base, daí eu já percebi, isso daqui está caindo, então eu já ia marcando. Então eu não fazia tanto retrabalho, como eu já ia direto nas questões, né? Eu já aprendia ali um pouco do assunto e já fixava mais ali quase que de imediato o que mais caía na prova, o que mais caía daquele assunto. Então quando eu voltava na teoria, eu já ia marcando só aquilo que
que eu percebi que mais caía. Quantas horas você costumava estudar por dia? E nessas horas de estudo, quantas matérias você estudava? Você ia uma matéria até ela se esgotar, fazia os ciclos, né? Quantas matérias eram por dia e quantas horas? Eu estudava, em virtude do trabalho, das crianças, da família, eu não conseguia estudar 3 horas direto, 4 horas direto. Eu estudava um pouco de manhã, umas 1h30, mais ou menos 2 horas. E no decorrer do dia, assim, eu nunca cronometrava, porque todo o tempo que tinha eu estudava. Então dava ali umas 3, 4 horas, dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas essa era a média. Você fazia revisões? Por questões. Como já disse, eu tinha muito pouco tempo, não ia dar tempo, e edital já publicado, não ia dar tempo de eu ter que fazer revisão, fazer mapa mental. Lógico, eu fazia revisão. Mas era sempre pelas questões. Eu resolvia as questões no primeiro momento, ia na teoria, marcava. Ali, depois de uma semana, eu ia no próprio material e já resolvia aquela bateria de questões de novo. Então, a minha revisão era sempre resolvendo mais questão, resolvia sempre as mesmas questões. Que a minha ideia principal era, vou tentar pegar o grosso ali, o geral, porque não vai dar tempo de detalhar tudo, então vou pegar ali o geral para poder chegar na prova pelo menos entendendo ali o grosso, mas isso acabou me surpreendendo. Qual matéria que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar? Então, quando eu fui me preparar para o concurso, eu tinha um curso lá na internet, aprendendo a aprender e tal, e eu vi muita coisa relacionada ao cérebro, como que o cérebro aprende e tal. Então eu vi e percebi também que se você, mesmo você não gostando de uma matéria, você tem que falar, eu amo essa matéria aqui. Então eu partia desse princípio. Com todas as matérias que eu ia estudar, eu amo direito do trabalho, eu amo processo do trabalho, eu amo português, matemática, e aí para tirar qualquer barreira do meu cérebro de aprender aquilo. Se a gente fala, eu não gosto de direito do trabalho, seu cérebro ele entende aquilo como você não gosta, ele vai fazer de tudo para você não aprender direito do trabalho. Então eu enganava meu cérebro. Então, eu amo essa matéria, eu preciso dela, ela que vai me proporcionar um cargo público, né? Então realmente precisa trabalhar psicológico em relação a isso. Então, qualquer tipo de dificuldade que às vezes outra aparecia, eu falava, não, isso aqui consigo aprender, consigo absorver, se tá aí, se tem gente que consegue, eu também consigo. Então, eu evitava de dizer para o meu cérebro que eu tinha alguma dificuldade em alguma matéria. Então, era tudo muito bom. E reta final, pensando na última semana de preparação, você conseguiu tirar férias do trabalho para poder estudar mais? Ou, pelo contrário, diminuir um pouco o ritmo para chegar descansado na hora da prova? Ficou só por conta de revisões? Eu estava aprendendo matéria nova? Como foi a sua última semana de preparação? E véspera de prova também? Foi dia de estudo ou dia de descanso? Na véspera de prova, como adiou a prova do TRT-15, eu estava estudando, no meio do tempo saiu o edital TRT-2. Lógico que as matérias são bem parecidas, mas sempre tem uma diferença. O edital não era igual, TRT-2 e TRT-15. Aí mesmo com o prolongamento da prova, eu resolvi continuar focado no TRT-15. Não sabia a data ainda, então continuei focado no edital TRT-15. Daí depois que eles definiram a data do TRT-15, ficou para uma semana depois da prova do TRT-2. Eu falei, eu vou fazer o TRT-2, porque eu já fiz a inscrição e tal. Até brinquei que foi o simulado mais caro que eu já fiz, o TRT-2. Eu fui para fazer a prova, a redação, para sentir um pouco o clima da banca. Aí na semana foi uma semana depois do TRT-15. Durante a semana, a minha revisão foi resolver todas as provas do TRT-2 de analista, que caía, as matérias que ia cair na minha prova. Então, durante a semana eu resolvi todas, ia resolvendo, os professores de estratégia postavam sempre os comentários das provas no site. Então, resolvi aquilo que eu tinha alguma dúvida, eu lia no comentário, que era uma questão, era prova recente, né? Então, as questões ali no TRT-15 certamente cairia mais ou menos a mesma coisa. Então, a minha revisão foi essa. Na véspera da prova, eu queria ter assistido a revisão, mas eu tive que viajar, então não deu para assistir. Então, no sábado mesmo, eu quase não peguei, revisei só um pouquinho à noite. No outro dia, no domingo, eu não peguei nada. Foi
direto para a prova. E olhando a sua preparação aí, se você tivesse que apontar erros, se é que você considera que teve, apesar de ter sido um tempo curto, uma ótima colocação, né? Você considera que teve erros, se sim, quais? E acertos também, qual você acha que foi os principais acertos que te levaram à aprovação, de certa forma, né, num tempo tão curto? Bom, meu principal erro foi não ter feito mais redações, não ter me preparado melhor para a redação. Nunca imaginei que eu fosse ficar em segundo lugar na prova objetiva, eu fiquei em segundo lugar, mas aí por causa da pontuação da redação, eu caí 2 posições. Então, se eu souber, a gente nunca sabe, né? Mas a gente não pode também, o meu maior erro foi esse, né? Eu negligenciar, porque querendo ou não, é uma parte muito importante da prova. Então, eu negligenciei um pouco a parte da redação. Esse foi meu principal erro. Deveria ter estudado mais redação. Meu principal acerto foi ter definido um foco, estudar sempre a mesma coisa, porque eu fiquei desde dezembro de 2017 estudando as mesmas matérias, né? Só depois que eu incluí Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. E um outro acerto também foi não ficar muito apegado em aprender os detalhes de todas as matérias, porque as matérias elas são infinitas, elas nunca acabam. Então eu estudei sempre ali tentando pegar o grosso ali, o que mais caía, eu foquei não fiquei muito preocupado em pegar o detalhe daquilo ali, das matérias ali. E o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? Qual foi a sua principal motivação? Bom, o mais difícil foi conseguir tempo para poder estudar. Mas o William Douglas fala, muita gente fala, né? No livro do William Douglas ele fala que a gente foi esperar sobrar tempo para poder estudar, a gente nunca estuda. Então ele fala que tempo se cria, tempo não se tem, tempo se cria, né? Então eu buscava criar tempo. Uma das dificuldades foi que eu acordava às 4h30 para estudar, estudava até umas 7h30 mais ou menos. E aí, um longo período, a minha filha mais velha começou a acordar justamente nesse horário e não dormia. E daí, essa foi uma dificuldade, que ela ficou muitos dias acordando. E aí, eu tive que começar a acordar mais tarde, estudar à noite, antes de dormir. Essa foi uma das dificuldades, a questão do tempo. Eu superava, me mantinha motivado, era a questão do salário, a questão da família, que eu precisava ter. Preciso ainda, né? Não fui empossado, mas eu preciso ainda receber o salário, né? Minha família foi minha principal motivação para continuar estudando. Para a gente finalizar essa entrevista, o que você aconselharia para quem está entrando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Bom, o que eu tenho para poder falar é assim, que eu tinha tudo para desistir, eu tinha todas as desculpas para poder não estudar para concurso, que é o que geralmente o pessoal fala. Sou casado, tenho filha pequena, trabalho um dia inteiro, não tenho curso superior. Então, assim, não tem desculpa para não estudar para concurso. Se a pessoa quer, ela tem que ir atrás, que ela consegue. Eu consegui, mesmo não tendo curso superior. Então, tem que persistir, continuar, ter fé na aprovação, que ela chega, porque é aquilo, né? Se a pessoa não acreditar naquilo que ela está fazendo, não tem por que estudar para concurso, né? Tem gente que estuda sem acreditar na aprovação. Não, acreditei, não fiquei preocupado com concorrência, que tinha gente estudando mais tempo que eu, não fiquei preocupado com gente mais preparada do que eu acreditava só em mim mesmo e é em mim mesmo que eu me apegava. Eu era meu maior concorrente. Tinha que vencer a batalha ali do dia a dia para poder estudar e conseguir. Eu quero agradecer por você ter topado vir a São Paulo para poder dar essa entrevista e, mais uma vez, parabéns pela aprovação. Muito obrigado, eu que agradeço. O Leonardo participou de um bate-papo junto com mais outros 3 aprovados, onde eles puderam falar um pouco mais sobre a caminhada até a aprovação. Se você assistiu, pode interagir, mandar sua pergunta ao vivo, mas se não assistiu, não tem problema, que o vídeo continua disponível aqui no nosso canal do YouTube. Como você já sabe, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, conferir outras entrevistas, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!